Peter Jordan, Felca e Selbit já foram acusados de coisas que poderiam destruir a reputação deles na internet. E em todos esses casos, por um tempo, tinha gente convencida de que a situação já estava resolvida. Só que então eles responderam: essa não é uma tretinha de internet que vai ficar indo e voltando. O resumo é simples. E quando prints, vídeos antigos, datas e documentos começam a aparecer, a situação muda completamente. Mas como esses youtubers conseguiram virar o jogo e destruíram as acusações contra eles? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Começando por uma treta bem raiz aqui do YouTube que aconteceu lá em 2018, onde de um lado tínhamos o dinossauro da internet Peter Jordan do Ei Nerd, que na época já era um dos maiores canais brasileiros de cultura nerd com muito conteúdo de anime como Naruto e Dragon Ball, além, é claro, de Marvel. Enquanto do outro lado tinha o Chris Wall, que era basicamente um canal de Dragon Ball, que fazia vídeos de teorias e conteúdos desse mesmo universo. E bom, a treta aqui começou quando o Chris Wall acusou o Ei Nerd de estar copiando as thumbnails e também as teorias dele, e assim, de tempos em tempos sempre tem alguma briga aqui no YouTube por coisas como essa. Ele diz que a gente copiou a thumb que ele supostamente pagou pro desenhista dele e a teoria dele. A gente copiou também a teoria dele, segundo ele. Só que isso daqui escalonou e deixou de ser uma tretinha quando o Peter então recebeu 3 strikes. E pra quem não sabe, quando você leva 3 strikes, se você não prova sua inocência em uma contestação, o seu canal é simplesmente apagado. Quando você leva 3 strikes, galera, no canal, essa foi a primeira vez que eu levei 3 strikes, de uma vez só. Quando você leva 3 strikes no canal, você perde o canal vai embora. Então quando eu tomei esses 3 strikes, eu fiquei muito assustado, né? Porque eu nunca tinha acontecido isso com o Ei Nerd, em toda a minha história de YouTube, eu nunca tinha visto isso acontecer comigo. Então pra evitar isso, o Peter obviamente mandou as suas contestações pro YouTube, e além disso, ele também fez um vídeo comentando tudo o que estava acontecendo, falando sobre os strikes que ele tinha tomado e etc. E bom, o vídeo caiu como uma bomba, passando na época de 1 milhão de visualizações em pouquíssimo tempo. E foi assim, tomei 3 strikes da mesma pessoa, vindo da mesma pessoa, usando canais diferentes, mas a mesma pessoa, porque a gente viu nos e-mails e nas contas que ele tem, com vídeos de conteúdo de Dragon Ball, daquela época que eu fazia o Torneio do Poder. E como consequência desse vídeo, os fãs do Ei Nerd foram cobrar o Chris Wall, que também se manifestou em um vídeo no seu canal. E infelizmente hoje esse vídeo não tá mais disponível, mas nele o Chris Wall basicamente endossava o seu strike, mostrando thumbnails parecidas dos dois canais e dizendo que o Ei Nerd copiava as teorias dele, o que tava nos strikes, né? Mas é aí que essa história fica boa, porque em vez de chegar e apenas falar eu não copiei, o Peter vai e começa a pegar os exemplos das, entre aspas, cópias que o Chris Wall tinha mostrado no vídeo um por um. E aí o vídeo foi basicamente assim, o Chris Wall ia lá e mostrava uma arte que teria sido feita exclusivamente pra ele, e o Peter respondia indo pro Google e desmontando essa imagem, mostrando assim que todas as artes exclusivas eram na verdade só artes de Dragon Ball que estavam no Google pra qualquer um. E em um dos casos, inclusive, o Peter mostra que a montagem usava elementos que podiam ser encontrados em outras artes e até em uma imagem com a assinatura de outro artista. Você vem num comentário editado e me acusa de copiar a sua thumb, sendo que ela foi montada a partir de desenhos de outras pessoas. Cara, você nem tirou a assinatura do desenhista que tá na sua thumb. Cara, isso é um cúmulo. E em outros exemplos, o Peter também mostra que o Chris falava que algumas artes que eram dele, na verdade, eram só frames do próprio anime, ou até apenas quadros do mangá oficial que só tinham sido coloridos. E se por acaso a gente não encontra nada no Google Images, a gente tira print do próprio episódio. E me deu um strike numa thumbnail que a gente montou do zero, usando um frame da abertura de Dragon Ball Super e outro frame do episódio que o Jiren foi lutar com Goku. Como é que ele me dá um strike numa imagem que não é dele em hipótese alguma? Então assim, a defesa do Peter aqui era bem simples. Se os dois canais estão pegando material pra fazer uma thumbnail de Dragon Ball, a semelhança sozinha não prova que um entrou no canal do outro e copiou. E sobre as teorias, o Peter rebate com a mesma lógica. No seu vídeo, o Chris acusou o Ei Nerd de copiar, por exemplo, uma teoria sobre o Broly e os pais do Jiren. Aí o Peter vai e pesquisa sobre o próprio assunto no YouTube. E ele então encontra outros vídeos, tanto de brasileiro quanto de gringos, falando sobre a mesma teoria, publicados antes do Chris Wall. Vídeos brasileiros e gringos que foram feitos antes de você, com a mesma teoria. Eu copiei de você e você copiou deles? É isso que você tá afirmando? Aí a pergunta que o Peter joga é: se já tinha gente falando dessas teorias antes do Chris Wall, como que ele tinha tanta certeza que ele era copiado? E bem, convenhamos que é um argumento bem lógico, né? Se você encontrar algum vídeo meu que tenha o mesmo conteúdo, não é título, ok? É conteúdo. Se for o mesmo conteúdo que o seu, eu venho aqui, faço um vídeo de desculpas, te dou todo o faturamento que meu vídeo teve e depois eu excluo o vídeo. Mas se o conteúdo não for o mesmo, você exclui o seu vídeo. Você topa esse desafio? Galera, vamos cobrar isso? Mas o melhor momento vem quando o Chris usa a data de uma thumbnail dele como prova de que o Ei Nerd teria copiado. Aí o Peter vai lá, faz uma nova busca e adivinha só o que ele encontra? Apareceu agora um vídeo de 8 meses atrás com a mesma thumb com o Jirenzinho do Ei Nerd. Opa, cara, me explica aí, cara. É a mesma thumb também, como você falou, né? Você só mudou o fundo, o texto. Foi o que a gente fez. Você não falou que a gente fez isso também? A gente fez essa aí na frente.
Você me copiou, Criswell? Você disse isso no seu vídeo onde você me debocha do início ao fim? E aí, de novo, o Peter usa a lógica do Criswell contra ele, perguntando se aquilo ali significava que ele tinha copiado a thumbnail do Ei Nerd. E se isso então justificaria um strike do Ei Nerd no Chris. Mas o mais interessante é que o Peter diz que não. Mesmo sofrendo com isso na pele, ele não acha que aquilo ali era motivo para um strike. Você acha que você merece um strike por essa daí? No seu julgamento. Porque no meu você não merece. O que você merece é crescer. Caralho, o maluco é brabo. O ponto dele era justamente mostrar que duas thumbnails parecidas não eram prova suficiente de cópia. E bem, no fim das contas o próprio YouTube resolveu essa treta aqui, porque ele aceitou as contranotificações que tinham sido enviadas pelo Ei Nerd e os strikes então foram removidos. Eu tenho outra pergunta pra você sobre isso aí. No seu vídeo chamado Broly é o vilão de Dragon Ball Super, você usa uma thumbnail que é uma arte que você acha o speed art no YouTube também. Tem a mesma speed art no YouTube de um desenhista latino. Caramba, um desenhista latino fazendo uma speed art pro seu canal. Esse desenhista é seu? Você tá pagando quantos desenhistas ao redor do mundo? Será que vale um strike pra você também vindo dele? Mas assim, é bizarro pensar que se o Peter não tivesse tido uma defesa tão boa naquela época, talvez hoje o Ei Nerd não existiria mais, porque com 3 strikes o canal seria apagado. Pois é, ainda bem que deu tudo certo, né? Agora vamos para um caso bem mais recente e também bem mais delicado. Esse caso envolve o youtuber Felca, que ficou conhecido fazendo vídeos de humor, react, comentando coisas bizarras da internet. O que é que vocês estão fazendo aqui na porta do templo? Ai, surtou, se revelou. Quem fez isso? Jesus. Uai, então calma aí, que é isso? Olha, o cara tem que amanciar ele. Isso é um gesto apaziguador, pra quem não sabe. A gente tá com medo de morrer, a gente faz isso aqui, passando a mão, fica tranquilo, cara. Me mata não, por favor. E em 6 de agosto de 2024, uma dessas coisas bizarras quase se virou contra ele. Pois nesse dia no Twitter começaram a questionar por que o Felca seguia no Instagram o perfil de uma garota menor de idade que publicava conteúdos extremamente inadequados pra idade dela. Eu segui no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, pra fazer mapeamento de novos conteúdos. E nesse inteirinho, uma menina postou no Twitter que eu seguia e inventou que eu curtia todos os vídeos, colocando como se eu endossasse o conteúdo. E convenhamos, aqui a insinuação que estão tentando fazer com isso daqui é óbvia, né? E bom, esse tweet viralizou muito rápido e logo um monte de gente caiu matando em cima do Felca. O print de prova que ela fez, que o Felca curtia todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura difamação. Eu afirmei que era para um vídeo, e ela pagou a sua conta do Twitter. Mas logo, também no Twitter, o Felca apareceu e se pronunciou sobre o assunto. Ele respondeu na época dizendo que nunca tinha curtido nada daquela garota, e depois então ele explicou que ele estava montando um roteiro sobre perfis problemáticos e ele queria abordar sobre pais que monetizavam os próprios filhos. Mas vamos combinar que na hora essa explicação aqui parece bem conveniente, né? E justamente por conta disso, muita gente começou a falar que aquilo tinha sido só um migué do Felca, que ele estava inventando aquilo. E o pior é que com o tempo esse argumento foi ganhando força, porque o tal vídeo que o Felca estava escrevendo nunca saía. Mas então, um ano depois tudo muda. Pois no dia 6 de agosto de 2025, o Felca publica o vídeo Adultização em seu canal. Um vídeo de quase 50 minutos onde ele faz exatamente o que ele tinha dito que estava pesquisando. O vídeo fala sobre exposição de crianças e adolescentes na internet e sobre responsáveis que monetizam a imagem dos filhos. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma. Na realidade, criança é pra estar brincando, não pra estar mexendo com a internet, não pra estar produzindo conteúdo, não pra estar se formando uma imagem pública. Ela é pra estar brincando, se desenvolvendo, não produzindo conteúdo. Nem que não seja um conteúdo desse teor, não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. E o plot twist mais insano daqui é que nesse vídeo o próprio Felca relembra a acusação que ele recebeu. E mais uma vez ele explica que enquanto ele montava o projeto, ele foi seguindo esses perfis pra ir mapeando o que viria pro roteiro. E novamente ele ressalta que no print que usaram pra acusar ele, lá só indicava que o Felca tinha seguido a garota, e não que ele tinha curtido qualquer um dos conteúdos dela. Ou seja, aquela explicação de 2024 que pra muita gente parecia uma desculpa que tinha sido inventada na hora, um ano depois tinha de fato virado um documentário de quase 1 hora. E é importante dizer que esse vídeo do Felca não foi um vídeo que passou batido. O vídeo Adultização passou das 40 milhões de visualizações em pouco mais de uma semana e levou o assunto pra fora da bolha do YouTube. E ele inclusive acelerou para que o Ministério Público apurasse a situação do Ítalo Santos, que acabou até sendo preso. Foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Bairro para apurar possíveis explorações de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camininha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. E caso você queira saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo aqui sobre influencers que foram presos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver.
Mas enfim, pra essa história do Felco, o mais importante não é nem a repercussão que o vídeo teve, e sim a data em que tudo aconteceu, porque ele foi acusado de uma coisa bizarra em 6 de agosto de 2024, e aí exatamente um ano depois ele voltou com uma resposta absurda, enterrando aí de vez esse assunto. E agora, pra fechar, a gente tem o caso mais pesado desse vídeo, envolvendo o Cellbit e a sua ex-namorada Sasa. E bom, os dois tiveram um relacionamento entre 2015 e 2017, e depois do término, a Sasa passou a relatar publicamente que tinha vivido um relacionamento abusivo com acusações envolvendo pressão psicológica e outros comportamentos do Cellbit. E durante anos, essa versão ficou associada a ele. Inclusive, o Cellbit no Twitter já até tinha se manifestado uma vez dizendo que o relacionamento dos dois não tinha sido muito legal, e que ele era imaturo na época e por conta disso, algumas atitudes dele não tinham sido legais. E aí durante muito tempo o Cellbit carregou essa cruz, com todo mundo de tempos em tempos lembrando que ele tinha sido um namorado ruim, que ele tinha feito mal pra uma pessoa. Mas a situação mudou de vez e ficou muito mais grave em 2024, quando a Sasa fez uma publicação falando de uma situação íntima que segundo ela teria acontecido sem o seu consentimento. No post específico ela não falava o nome do Cellbit, mas obviamente aquilo acabou sendo associado a ele. E por conta disso o Cellbit começou a ser acusado de ter cometido um crime terrível. Só que dessa vez ele não assumiu a culpa e não ficou só ouvindo calado. No dia 14 de fevereiro de 2024, o Cellbit publicou um PDF de 19 páginas chamado Minha Resposta 7 anos depois. Só que o que fez essa resposta chamar a atenção não foi o fato de ela ter 19 páginas, mas sim o fato de ele não ter apenas negado tudo. Nesse documento, o Cellbit montou uma verdadeira linha do tempo, onde ele colocou prints de conversas privadas, publicações antigas e tudo com data para quem quisesse ver. E ele usou esse material para mostrar uma versão completamente diferente da que era apresentada pela Sasa até então. Nesse documento, o Cellbit disse que na época do relacionamento deles, ele era uma pessoa assexual, e que a Sasa tinha conhecimento disso, mas ela não sabia lidar muito bem com isso. Hoje em dia é a parada que mais te dá prazer na vida, fazer, fora sexo? Eu não gosto de fazer sexo. Você não gosta de fazer sexo? Não. Sério? Mas não vamos entrar nisso. Tá bom. Mas então... E que na verdade, por conta da relação dos dois, era ele quem se sentia pressionado a ter momentos íntimos com ela, mesmo quando ele não queria. E aqui já dá pra perceber a virada, né? Até aquele momento, a história que tinha circulado por anos na internet era apenas a história com a versão da Sasa, dizendo que o relacionamento deles tinha sido abusivo e o Cellbit até tinha reconhecido isso em determinado momento, como a gente falou, e com essas informações o público foi sempre tirando as suas próprias conclusões da história. Mas isso então muda em 2024, quando o Cellbit finalmente dá a sua versão, onde ele inclusive menciona que essa última acusação, a mais grave de todas da Sasa, era uma acusação até então nova que ele nunca tinha visto antes. Segundo o Cellbit, em todos os anos de discussão pública sobre o relacionamento, aquela situação íntima e específica nunca tinha sido mencionada antes. Uma acusação que ela mesma, hoje, assumiu que era mentira. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF e eu vou provar no tribunal. Mas no documento do Cellbit já veio uma coisa diferente. Ali ele não apenas falou, ele mostrou prints de conversas que sustentavam a versão de que ele próprio sim tinha vivido pressões e manipulações também dentro da relação. O Cellbit fez bem diferente da Sasa, que até então só chegava a fazer uma acusação e deixava o pessoal deduzir o resto. Ele chegou mostrando várias conversas entre os dois com datas para embasar a sua defesa. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Eu já entrei com um processo contra ela e a gente vai resolver o resto na justiça. Mas enfim, assim como a acusação da Sasa, a resposta do Cellbit também repercutiu muito. E dessa vez a Sasa preferiu então não se pronunciar e disse que ia deixar aquele assunto pros advogados. E bem, esse caso realmente foi pra justiça. O Cellbit de fato entrou com uma ação contra a Sasa e a conclusão dessa ação saiu agora em 2026, quando a Justiça de São Paulo condenou a influenciadora por calúnia, injúria e difamação contra o Cellbit. E ela então recebeu uma pena de 10 meses e 26 dias de detenção. Mas no fim essa detenção foi substituída por prestação de serviços a uma instituição beneficente. E segundo a sentença, as acusações graves feitas nas redes pela Sasa não vieram acompanhadas de elementos probatórios suficientes. Ou seja, a juíza entendeu que não havia provas o suficiente que sustentassem as acusações que a Sasa fazia ao Cellbit, enquanto o material apresentado pelo Cellbit mostrava inconsistências na acusação. E bem, esse é um desfecho bem diferente do que todo mundo imaginava, principalmente pela forma como essa história começou 7 anos antes. E depois que a sentença saiu, o Cellbit resumiu tudo em uma única frase. Abre aspas, ela foi condenada. Finalmente acabou. E talvez esse seja o melhor exemplo desse vídeo de como uma acusação na internet pode acabar custando caro, pois nesse caso não foi só uma briguinha de ex no YouTube. Aqui o caso foi de fato parar nos tribunais e teve uma resolução pela justiça, que acabou sendo bem diferente do que todo mundo imaginava.
Mas e aí, você lembra de ter acompanhado algum desses casos quando aconteceu? Comenta aí #acusação se você chegou até essa parte, só pra eu saber quem ficou comigo até o final. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, porque o canal é novo, isso ajuda muito. E se você quiser ver, também tem um vídeo bem legal aqui no canal sobre youtubers que foram banidos pra sempre. E eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira assistir. E bom, por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau!